palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, Romanos 14, de 1 a 12. Cuidado com o julgamento. Bom dia, amados irmãos e irmãs, eu sou João Batista e mais uma manhã venho até você com as palavras de esperança. Que Deus possa abençoar o nosso dia, nossa família e tudo aquilo que está em nosso coração. Deus nos abençoe nesse dia. Eu convido você a tomar a leitura comigo de Romanos 14, de 1 a 12, para juntos refletirmos. Vamos à leitura. Acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, outro que é fraco só come legumes. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia, isto é lá com seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo a sua convicção. Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, fala pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor e igualmente dá graças a Deus. Nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, vocês observaram que de alguns capítulos para cá, o formato da pregação de Paulo, das escritas de Paulo, mudou. Porque no início Paulo ele trazia algumas reflexões assim muito pertinentes, muito fortes diretamente ao povo de Roma. E falou assuntos assim que realmente mexeu muito, tenho certeza. E falava para aquele povo e para você e para mim. Então, agora Paulo ele já traz uma linguagem onde ele nos convida a uma série de cuidados com as pessoas. Ontem foi falado do amor em comunidade, falou da vigilância, da pureza. Ontem o tema central já é hora de despertar do sono. Hoje, aqui no título da Ave Maria, o título é Dever da Tolerância, de tolerância, melhor dizendo. Porque hoje, essa leitura ela é muito atual para os tempos de hoje. Muito, muito atual. Porque hoje nós percebemos que a tolerância é algo que as pessoas não vivem, não praticam. Cada um quer ser dono da sua própria verdade e por isso, às vezes, até uma reunião de família se torna um motivo de briga. Muitas pessoas não têm se reunido mais com amigos por falta de tolerância. Ninguém é obrigado a viver o que eu vivo. Ninguém é obrigado, nem a minha própria família. Por isso você não pode querer obrigar o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, sua mãe a viver a fé como você. Você tem o hábito de jejuar? Você tem o hábito de rezar o terço? Faça com amor. Não tem que fazer querendo obrigar os outros a fazer. O seu testemunho tem que ser de amor.
Aquilo que você está plantando na tua vida, ninguém pode tirar. Então, cuidado com o julgamento, que às vezes todas as coisas boas que nós fazemos, às vezes são apagadas por conta do julgamento que também está dentro de nós, enraizado. Então, às vezes, até sou uma pessoa que rezo muito, faço coisas boas, mas de repente fica apontando o dedo para todo mundo. O fulano não reza. O outro não é igual eu. O outro não lê a palavra. O outro não vive, não confessa. Talvez aquilo, tudo que eu tenho plantado de bom está sendo derrubado por conta do meu julgamento. O julgamento é algo terrível. Muito difícil. Só que, em contrapartida também, as pessoas deveriam respeitar a nossa opinião, né? E às vezes numa casa onde, às vezes o filho reza, ele recebe chacota da própria casa, às vezes, ele recebe críticas, às vezes, da própria família. Então tem algo de errado aqui, né? Muitas das vezes é o que está acontecendo com a sociedade hoje. As pessoas querem respeito, mas não querem respeitar. Lembra de alguns eventos que aconteceram um tempo atrás, onde os irmãos que vivem uma realidade da homoafetividade foram para a frente de igreja, como se Maria tivesse grávida, abortando Jesus, quebraram imagens. Ninguém pode desrespeitar um irmão que é homoafetivo. Nós precisamos de respeitar a sua escolha, a sua vida, a sua decisão. Eu não sei me expressar bem, mas saibam do carinho e respeito que eu tenho por cada um, de verdade. E agora, querem respeito, mas não querem respeitar? Então eu lembrei desse fato isolado aqui apenas para exemplificar. A tolerância, ela cabe dos dois lados, é uma via de mão dupla. Eu preciso respeitar as pessoas pelas escolhas que elas fazem, ou pela decisão, ou simplesmente pelo fato de viverem essa realidade. Hoje é tanta letra que eu não sei dizer, por isso eu estou falando apenas homoafetivo, tá, irmãos? Hoje é uma série de letras LGBTQI+. Então aqui envolve todos, assim, com todo respeito a cada um, na decisão de cada um, naquilo que cada um vive. E aí você pode estar assustado, não, irmãos, é respeito. O respeito, ele cai bem em qualquer lugar. Eu tenho vários amigos que vivem essa realidade, que partilham suas dores comigo, que choram comigo. Então eu tenho a consciência muito tranquila sobre isso, me respeitam demais. E graças a Deus recebem de mim a mesma coisa. Aqui no grupo Palavra de Esperança mesmo eu tenho vários. Se eu não estivesse falando isso com respeito, eu nunca falaria esse assunto, porque eu não quero dar lição de moral em ninguém. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Aqui eu peguei esse assunto, porque é algo assim muito do momento que nós estamos vivendo hoje. E é o mesmo caso da política. As pessoas muitas das vezes querem o respeito sobre aquilo que elas pensam, mas elas não respeitam aquilo que eu penso. Por isso que é um assunto que eu tento tomar muito cuidado quando eu abordo ele. E eu já falei isso aqui, um tema, poucos dias atrás, acho que foi na quinta-feira passada, se eu não estou enganado. Não, foi na sexta-feira passada, submissão às autoridades, que está em Romanos 13. E foram muitas pessoas que partilharam. João, eu não imaginava tanta clareza sobre esse assunto. Irmão, pode ser clareza, mas foi muita oração, muito estudo, muito pensamento cuidadoso para não machucar ninguém, para não agredir ninguém, para ninguém falar, é do partido A, B, C, D, sei lá o quê. Porque eu não sou, eu tenho certeza que não sou. Então, a palavra começa dizendo: acolher aquele que é fraco na fé com bondade, sem discutir as suas opiniões. Eu tenho um irmão de caminhada que, há um certo tempo atrás, toda vez que a gente se encontrava, ele falava assim: nossa, eu já rezei 2 rosários hoje. E aquilo me deixava tão humilhado, porque eu não conseguia rezar nem o terço. E eu ficava com vergonha. Então toda vez que eu encontrava aquele irmão, toda vez, inclusive encontrei com ele esses dias agora, ele disse a mesma coisa: nossa, eu rezei 2 rosários, eu quero rezar mais 2 hoje. E eu ficava, meu Deus do céu, 4 rosários no dia dá 16 terços. E parece que aquela palavra dele me jogava contra a parede. Até um certo dia eu conversei com o sacerdote sobre isso. Ele falou assim: João, cada um gasta o seu tempo de acordo com aquilo que ele pode fazer. Você
Gaste seu tempo estudando, preparando pregações, levando essa pregação aos 4 cantos da diocese, fora da diocese, e ele reza o terço. Não se sinta menor do que ele por isso. E aí, do mesmo jeito, irmãos, nós que estamos um pouquinho mais adiantados na fé, que já temos mais tempo que caminhamos na fé, temos que respeitar aqueles que estão começando agora. Eu, às vezes, consigo jejuar a semana inteira, mas às vezes não faço, mas consigo. Uma pessoa que está começando na fé agora, talvez ele não consiga. E aqui, Paulo vai citar a questão da comida, Paulo vai citar a questão, cada um trata um dia diferente, né? Exemplo, esses dias eu vi alguém debatendo com outro que você não podia trabalhar no domingo, domingo é o dia do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu prefiro às vezes a pessoa trabalhando aos domingos do que gastando o domingo só para encher a cara e nem na porta da igreja não passa. Já pensou se muitos não trabalhassem aos domingos? A questão, né, do alimento, que às vezes você precisou de comprar. Então, você que tem que trabalhar aos domingos, transforma o seu domingo em oração, transforma o seu trabalho em oração. Mas faça um esforço para ter o seu momento com Jesus. Faça o seu esforço. Não seja também escravo do trabalho. Os que são patrões, que estão me ouvindo, não seja escravo do trabalho. Quando eu trabalhava para mim mesmo, quando eu trabalhei alguns meses, trabalhando de sábado, domingo a domingo, chegou uma hora que eu falei, não, basta, eu não preciso, não quero isso para mim, não preciso de fazer isso, então eu não vou trabalhar mais ao domingo. E não trabalhei, parei de trabalhar aos domingos. E não me fez falta, pelo contrário, aumentou o ganho. Não sei dizer porquê, se foi a forma de Deus cuidar de mim, não sei. Mas às vezes falta a nós essa coragem. Agora, a leitura ela é muito rica em detalhes e não vai dar para abordar tudo. Eu quis trazer algo bem próprio desse momento que estamos vivendo, assuntos que todo mundo conhece, com total respeito a todas as pessoas que trabalham, que não trabalham, que vivem, né, a questão da homoafetividade, que eu citei aqui como exemplo, que devem ser respeitados como nossos irmãos. Mas aí chega ao final da leitura, versículo 7 e diante, presta atenção. Nenhum de vós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Eu fico pensando aqui, tentando entender comigo o que as pessoas têm na cabeça a respeito do preconceito contra a cor. Se a pessoa é negro, índio, pardo, amarelo. O que isso tem a ver? Eu queria entender o que tem a ver a cor e as pessoas odiarem a pessoa, por exemplo, que hoje eu estou tocando em assuntos delicados, né? Mas é missão, então eu quero tocar com todos eles respeito. O que a pessoa carrega no coração, às vezes, um sentimento de ódio contra alguém que ele não conhece, por exemplo, um negro. A luta desse povo foi grande demais até aqui, meu Deus do céu. Por que tanto desrespeito, tanta falta de amor? Já imaginou, você que está me ouvindo, que às vezes é um preconceituoso, se você perdeu o céu por isso? Porque talvez não adiantou nada a sua oração, o seu jejum, isso e aquilo, se o seu julgamento te arrastar para o inferno. Cuidado, gente. Cuidado com o julgamento. Ninguém é obrigado a viver o que você vive. Você também não é obrigado a viver o que os outros vivem, não. Se os outros vão viver no erro, você não é obrigado a viver no erro. Então tome a decisão de fazer as coisas certas. Respeite as pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você. Claro, exija também respeito. Exija também respeito. Mas eu só posso exigir respeito se eu primeiro respeitar. Concluindo, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, deixa Deus julgar. Só Ele é santo, perfeito, só.
Só Ele é sem pecado. Os santos que chamamos de santos, todos também cometeram algum pecado. Se arrependeram, se converteram, confessaram e mudaram de vida, mas foram pecadores. Menos Nossa Senhora, né? Concebida sem pecado, foi preservada. Então, quem vai nos julgar? Somente Deus. Ele há de nos julgar. Vai chegar o dia que nós vamos chegar diante do tribunal. Aí, cada um vai dar conta, vai prestar conta daquilo que fez ou deixou de fazer, da forma que viveu. Se as suas atitudes são atitudes que fazem as pessoas viver o amor de Deus, fique tranquilo. Quando chegar esse dia, Deus vai olhar com misericórdia para você e vai te conceder o lugar que você tanto espera. Mas se as nossas atitudes são sinal de inferno aqui nesse mundo, vamos ter que repensar a nossa vida. Ainda dá tempo de se converter. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus está dizendo para você, ainda dá tempo. Como diz o tema de ontem, já é hora de despertar do sono, já é hora de despertar dessa vidinha mais ou menos, já é hora de despertar desse pecado que você vive escravizado, já é hora de despertar das atitudes que você tem vivido que não agradam o coração de Deus. Cada um vai chegar um dia diante do tribunal. Por isso, irmãos, repito a frase central da pregação de hoje. Cuidado com o julgamento. Cuidado, a hora que você vê alguém pedindo uma esmola na rua, não fala assim que ele é um vagabundo não, viu? Por trás daquele pedido de esmola talvez tenha muito sofrimento. Eu acredito que a pessoa, para chegar num ponto desse, é porque ela está sofrendo muito. Pode ser no vício da bebida, da droga, pode ser porque está com os filhos passando fome em casa. Então não julgue não. Não julgue, cuidado. Hoje, a leitura de hoje não é uma leitura às vezes fácil de pregar e muito menos fácil de ouvir. Mas é preciso olhar a sua vida e ver o que precisa ser mudado antes que seja tarde demais. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, diante da vossa presença nessa manhã, nesse dia de hoje, nos colocamos debaixo da sua santa cruz, a qual exaltamos, na qual o Senhor morreu para nos salvar. Senhor, arranca de nós esse julgamento e dá-nos a graça de que quando formos julgados, sabemos dar a resposta certa, sem agredir, sem machucar, mas exigindo também respeito por parte das pessoas. Que nós possamos, Senhor, com a vida e com as nossas atitudes, render glórias à sua santa cruz, pela qual remistes o mundo, salvastes toda a humanidade. Dai-nos a graça de ter paciência com aqueles que ainda não estão no caminho do Senhor. E dai-nos a graça de termos força para conduzirmos muitos que ainda não estão caminhando com o Senhor, a olhar para a cruz, a caminhar na sua direção. Que o Senhor derrame sobre nós tua bênção que cura, salva, liberta e santifica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu